atividade número 4 da disciplina de Ciências Motofuncionais, membros inferiores e coluna vertebral. Mais uma vez, nós vamos refletir sobre alguns tópicos juntos e a proposta é que a gente construa uma resposta de 15 a 20 linhas. Hoje eu gostaria de parabenizar o Adriano publicamente, porque o Adriano já até me mandou o texto dele, tá? Vocês estão de bobeira aí. Sobre os relatórios, gente, todo mundo que me enviou, acho que falta corrigir só do Adriano, que ele me enviou para o WhatsApp. Todo mundo que me mandou e-mail, eu dei a devolutiva, ressaltando aí os pontos positivos e algumas sugestões de melhora no modelo do relatório de vocês. Então, quem me mandou, quem for o responsável do grupo que enviou o relatório, pode acessar os e-mails, que lá vocês já vão ter a devolutiva. Eu acho que eu terminei de responder o último ontem. E qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Poucas pessoas procuraram sobre o fórum, gente, mas eu também posso ajudar vocês a construir a resposta do fórum, tá? Não vou dar cola sobre o fórum, mas ajudar vocês a raciocinar esse tipo de resposta, para que vocês consigam alcançar a completude da resposta e pontuar no fórum. Eu vou ler a nossa chamada de hoje. Hoje a ideia era vocês lerem, além do livro, um artigo sobre a doença de Parkinson. Eu já disponibilizei mais cedo no grupo de vocês. Vou começar refletindo aqui sobre Parkinson, depois a gente vai falar um pouco sobre o artigo. A doença de Parkinson apresenta dentro da sua fisiopatologia. Fisiopatologia, gente, é um mecanismo de adoecimento. Se a fisiologia é a ciência que explica o mecanismo de alguma coisa, a fisiopatologia é um mecanismo, então, de adoecimento. Tá? A doença de Parkinson apresenta dentro da sua fisiopatologia, seu mecanismo de adoecimento, alterações biomecânicas que repercutem na marcha do paciente, principalmente pela redução da dissociação de cinturas e rigidez corporal. A rigidez corporal, gente, é uma alteração de tônus muscular. A gente tem um estado de contração basal no nosso músculo. Se vocês colocarem agora a mão no bíceps de vocês, ele vai estar relaxado, mas vocês conseguem sentir que ele tem uma contração basal, é isso mesmo, ele tem um estado básico de contração. Todos os nossos músculos têm isso. Existem as alterações de tônus, que são flacidez. Quando o músculo fica completamente mole, ele tende a virar gordura. A gente tem a rigidez e a espasticidade. A espasticidade é o mecanismo. Eu me prometi que eu não ia abrir a câmera, eu não tô com a cara muito bonita, mas eu não consigo. A espasticidade é o mecanismo do AVC, né? Que é aqui, ó, travou. É o mecanismo do AVC. A espasticidade, a gente fala que tem sinal de canivete. A gente tem dificuldade nos primeiros graus, venceu e foi. Então, espasticidade é membro, sinal de canivete. Já a rigidez é essa mesma alteração de contração basal, né? O músculo ele tem a contração basal, só que na rigidez ele vai ter mais contração basal e vai ser então em músculos do tronco. Então, na doença de Parkinson, a gente tem muito acometimento das musculaturas que são as estabilizadoras dos membros. E aí, por conta disso, né, o movimento ele sai do símbolo, tanto do membro superior como do membro inferior. Então, o paciente com Parkinson, ele tem essa discinesia, porque a origem do movimento não consegue fazer a contração devida. Então, a gente tem uma alteração de tônus em rigidez, que é do tronco. Baseado nisso, a gente vai organizar algumas ideias em 15 a 20 linhas, contendo as informações sobre a fisioterapia, sobre como a fisioterapia pode auxiliar nas alterações da marcha do paciente com Parkinson, incluindo informações sobre a fisiopatologia da doença e as alterações biomecânicas. Vocês leram o artigo?
que eu mandei no grupo. E que está disponível na atividade. Ótimo. Mais alguém? Gente, falem comigo. Bom, eu vou confessar que como eu tive pouco tempo aqui, eu li o resumo e a conclusão, um pouquinho sobre a introdução, para poder me colocar pelo menos na parte. Ficou perdido. Precisava pelo menos da tabela do artigo. Alguém mais? Érica? Li, mas então a tabela foi o que eu pulei. Estava lendo para baixo correndo. A tabela era o mais importante. Alguém mais? Oi? Foi o que eu não li. A tabela é a parte que resume, na verdade, todas as pesquisas que o autor desse artigo usou como base. Alguém mais? O Adriano está quietinho, entendeu? Ele já respondeu. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente precisa saber é a fisiopatologia do Parkinson. Por que, então, que a doença de Parkinson ela causa essas manifestações neurodegenerativas? Quem deu a introdução e resumo já vai poder me dizer um pouquinho. É porque interfere, eu acho, na parte do cérebro que tem a produção de dopamina, não é isso? Alguma coisa assim? Isso aí. Perfeito. E aí, então, a dopamina, ela é um neurotransmissor, né? Assim como a acetilcolina, elas são similares. A dopamina, então, vai ter uma alteração de produção. E aí, por conta disso, a gente tem algumas repercussões físicas. Essas repercussões, quais são essas repercussões físicas? O que o paciente com Parkinson tem, visualmente falando? Eu olhei para o paciente com Parkinson, ele tem algumas alterações motoras. Acho que o primeiro é o tremor de repouso que fala, não é isso? Isso. É chama o tremor que eles têm, não é? Tremor de repouso. Mais o quê? Eles têm também alterações posturais que falam, eles têm corpo meio inclinado para frente, alguma coisa. Geralmente eles têm hipercifose, né? Eles vão desabando o tronco para frente. Mais o que os pacientes com Parkinson têm? Tremor é bem característico, isso é fato. Eu acabei de falar uma coisa para vocês, que é uma alteração de tônus do tronco. E o nome é? Começa com ri e termina com deis. Essa foi boa. Rigidez? Rigidez! Então, a gente tem, tremor de repouso, alteração postural, né? A gente vai ter persifose mais destacada, rigidez, mais o que a gente tem no paciente com Parkinson? E tem um negócio do nome engraçado que significa a lentidão dos movimentos voluntários. É bradicinesia. Isso, esse negócio aí mesmo. Bradicinesia. É o paciente lentificado, né? Tipo, leva uma colher até a boca. Ele até tenta, mas ele não consegue fazer numa velocidade. Por quê? Esse paciente, então, ele tem uma depreciação de neurotransmissor. O cérebro dele produz a informação. Só que lembra que eu falei que os neurônios, né, os nervos, eles são condutores, é como um fio elétrico. Então, o cérebro produz, mas essa informação ela não chega no músculo de forma integral. Ela chega, pensa assim, parcela Casas Bahia, né, 10 vezes. Então, essa informação ela chega de forma fracionada e lentificada.
Por isso, esse paciente tem bradicinesia, essa lentidão de praticar o movimento voluntário. Mais o quê? Ele vai ter o enfraquecimento dos membros? Sim, perfeito, perfeito. Ele vai ter o enfraquecimento dos membros por desuso. Não é porque a doença em si deixa o paciente fraco, mas por bradicinesia, por tremor. E aí você começa a pensar na epidemiologia da doença de Parkinson. Quem tem Parkinson, gente? Qual é o grupo populacional que tem Parkinson? Os idosos. Joia. Então, você tem um idoso, vamos pensar assim, que seu avô mora na sua casa. Aí ele começa a ter tremor, dificuldade para andar, dificuldade para comer. O que as pessoas começam a fazer com o idoso? Passa a colocar comida na boca dele, Isso. repouso. Uhum. Perfeito. A gente começa a tratar o idoso como um incapaz. Isso é cultural. Todo mundo pensa assim, que o idoso, quando tá ficando, esse nome até mudou um pouco, né? Idosos acima de 60 anos, pessoas com 60 anos estão vivendo bem demais. Mas os longevos, né? Quem passou aí dos 80 anos, a gente começa a falar assim, quando tá ficando velho, tá ficando criança de novo. Vocês já ouviram isso? Com certeza. Mas isso é uma cultura, na verdade, horrorosa, né? Porque o idoso, na verdade, apesar de ter o físico entrando numa fase de degeneração, ele carrega a sabedoria de 80 anos de vida. Diferente de uma criança de 5 anos, diferente de uma criança de 10 anos, que não tem cognitivo para tomar decisão, para analisar o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena, o que não vale. Mas culturalmente, né, a gente está falando do Brasil, país ocidental, culturalmente a gente infantiliza o idoso. Então, um idoso que por si só não tem valor econômico para o mercado, né? Ele está aposentado, então a gente olha para ele como um inválido. E ele começa a ter dificuldades para tarefas do dia a dia. Ao invés da gente estimular que ele faça essas tarefas, a gente começa a bloquear que ele faça essas tarefas. Porque é mais rápido, é mais fácil. Por exemplo, ao invés de eu levar esse idoso todo dia para o banheiro, eu começar a colocar fralda nele. É mais fácil, ao invés de eu estimular com que ele coma sozinho, eu dar comida na boca dele, né? É mais rápido. Então, eu também começo a diminuir o estímulo motor desse idoso. Então, a doença em si, na verdade, ela não tira a força, mas o desuso tira a força. É pesado isso, né? Que a gente trata o idoso igual criança, isso é verdade. Então, vamos lá. A gente tem idosos com doença de Parkinson. E aí, como eu falei com vocês, também tem parkinsonismo, que não é a doença de Parkinson, é a manifestação clínica similar, sem a diminuição da dopamina, só que causado por medicamento. Então, essa geralmente tem melhora com a mudança do cronograma medicamentoso, da combinação medicamentosa. E a gente vai ter bradicinesia, rigidez, tremor de repouso, alteração postural. Há dúvida para vocês de que esse paciente precisa de fisioterapia? Nenhuma. Joia, então a gente já tem um consenso que está enraizado nessa doença a necessidade da fisioterapia. Não é surpresa pensar que um paciente com Parkinson precisa de fisioterapia. A proposta do artigo, então, foi refletir qual tipo de abordagem seria interessante para esses pacientes, esses doentes, esses idosos. E aí, o artigo questionou sobre evidência científica de tratamento com dupla tarefa. E o que é dupla tarefa? Dupla tarefa é você fazer uma atividade motora correlacionada a uma atividade cognitiva. Vamos supor, eu vou colocar esse idoso para fazer esteira.
ergométrica, né? Esteira ergométrica vai ser o quê? Uma atividade caminhada, mas como que eu explico para vocês? É uma reprodução de uma atividade cotidiana, né? Eu caminho todos os dias dentro de casa, me locomovo. Então, quando eu coloco alguém para treinar caminhada, eu estou treinando o gesto de caminhada. Coloco lá a pessoa para caminhar na esteira. Que ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou pedir que ela fique olhando para uma tela, eu vou mudar as figuras, eu vou pedir que ela fale o nome dessas figuras. Então, eu vou, ao mesmo tempo, treinar um reflexo, porque caminhar envolve os reflexos de equilíbrio, né? Quando a gente faz a mesma atividade por muito tempo, a gente já não pensa mais na atividade, né? Ela fica orgânica, porque ela não está mais no cérebro, ela está no cerebelo. E aí eu envolvo, então, o meu raciocínio junto dessa tarefa. O que é uma atividade bem interessante, pensando no contexto desse público. Só que a evidência científica não mostrou grandes benefícios do uso da dupla tarefa. Mas não mostrou grandes benefícios porque foram só 4 estudos que observaram a dupla tarefa. Então, o autor, nos últimos 10 anos, procurou sobre todas as abordagens de Parkinson com dupla tarefa. Ele não limitou, eu vou fazer caminhada com atividade cognitiva, vou fazer fortalecimento com atividade cognitiva, eu vou fazer jogo de bola com atividade cognitiva, ele não limitou. Então, nos últimos 10 anos, apenas 4 autores se propuseram a treinar idosos com dupla tarefa. Todas as abordagens foram positivas, mas a dupla tarefa não se destacou como melhor estratégia. O que ficou claro é aquilo que a gente já falou aqui. Fisioterapia é imprescindível para doença. Que quer trabalhar com esse tipo de público, pode ser que na sua abordagem você coloque junto atividades, por exemplo, cognitivas. Vamos supor, eu coloquei meu paciente, por exemplo, para pedalar. Pedalar é um ato simples, né? A gente não precisa pensar muito para pedalar. É aquela história de quem aprende a andar de bicicleta uma vez, aprende para a vida toda. Então, eu coloquei o idosinho para pedalar, né? Claro que sentado na cadeira, com segurança para não cair. E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu posso colocar ele para fazer um caça-palavras. Eu posso colocar ele para fazer uma pintura. Então, eu posso auxiliar aí os trabalhos cognitivos correlacionados com o trabalho motor. Tá bom? Se eu pedisse vocês, assim, para me dar exemplos sobre que tipo de exercício eu poderia fazer com esse público, vocês saberiam me dizer? Gente, tentativa erro também é um método de aprendizagem, tá? A gente pode usar esse momento para expressar aí os nossos pensamentos e discutir sobre eles. Você está falando além da dupla tarefa? Sim, não além da dupla tarefa, mas pensar na fisioterapia. O que eu poderia fazer com esse público? Qual é a necessidade desse público? Talvez uma dança? Uma dança seria interessante. Na dança a gente vai trabalhar coordenação motora, na dança a gente vai trabalhar respiração, né, condicionamento cardiovascular. Na dança a gente vai trabalhar equilíbrio. A dança sim seria uma boa possibilidade. Mas o quê? Além de ser uma técnica lúdica, né? Geralmente as pessoas se divertem enquanto estão dançando. Mas o que, gente? Vocês pensarem para esse público.
Ele está muito no início da faculdade ainda, mas é uma realidade muito palpável o Parkinson, né? Muito provavelmente, talvez vocês conhecem alguém que tenha Parkinson, ou já ouviram falar de alguém próximo de vocês que tenha tido Parkinson. Eu perguntei da Ana, seria além da tarefa, porque além do artigo que eu li, eu fui na internet e tudo me dava para dupla tarefa. Aí achei um outro mecanismo que eles estão usando agora, que é treino, vista visual, achei um óculos de realidade virtual, umas coisas assim. Mas tudo levava para dupla tarefa. Para dupla tarefa. Joia, a realidade virtual, ela é um novo tipo de dupla tarefa, né? É um incrementar o cognitivo na atividade motora. Mas, quando a gente vai pesquisar, geralmente, as novas tecnologias, né? O uso de realidade virtual, na verdade, isso vai vir como game terapia. É um novo formato de atendimento. Vai ter a realidade virtual, vai ter o game mesmo, né? Através do Nintendo Wii ou do Xbox, que é propor, então, o jogar, né? Propor ao idoso jogos que trabalham com coordenação motora, dissociação de símbolos, né? Porque ele vai ter a rigidez, que trabalha com condicionamento cardiovascular. Mas não deixa de ser dupla tarefa, concordo, mas tem, na base científica, ela vai ter outro nome. Poderia ser também trabalhado com o idoso, por exemplo, hidroterapia, que é que é um ambiente que facilita os movimentos, né? E acaba que promover algum tipo de treinamento com outros instrumentos, por exemplo, bola, para ele, além de estar na piscina se movimentando, mas fazer arremesso de algum objeto, até mesmo pilates também poderia ser Joia. fortalecimento. Gostei das sugestões. Hidroterapia, pilates. Mas o que, gente? A gente poderia pensar para esse grupo populacional? Vamos sugerir também caminhada, porque idoso adora fazer caminhada. Não só por isso, Adeilson, eu vou te contar. Caminhada, porque a caminhada, né? Eu peço todo paciente meu para caminhar e eles não aguentam mais olhar para minha cara. Eu falo, o que é que eu te pedi? Ele fala, caminhar. Porque, sim, é uma atividade de baixo impacto. Então, se a gente pensar artrose, artrite, hernia de disco, enfim, as dores crônicas da traumatortopedia, e que, infelizmente, um dia a gente vai ter, porque elas são degenerativas, não afetam. Então, a caminhada ela não vai potencializar essa dor. E caminhada, gente, é uma coisa que ninguém precisa pagar para fazer. Porque às vezes você fala assim, eu gostaria muito que o senhor fizesse, por exemplo, musculação 3 vezes por semana, porque eu sei que aquele idoso precisava ganhar massa muscular. Só que às vezes esse idoso, ele não vai ter, talvez, condição financeira de pagar R$100 numa academia. Essa família, talvez, a gente sabe, né? As pessoas ainda olham para a atividade física como algo supérfluo e não como algo essencial. Quando na verdade não, é algo essencial. Fazer atividade física é remédio, igual a dipirona, igual a S. O que a gente não fez ainda foi incorporar isso na nossa vida. Então a caminhada, ela é bacana porque ela é baixo impacto, então você não vai ter potencialidades das doenças crônicas degenerativas, você não vai piorar a dor, vamos pensar assim. E é uma atividade que não gera custo. O que a pessoa precisa fazer é colocar um calçado confortável e caminhar. Lógico que se ela puder colocar um tênis, caminhar à luz do dia, para ela passear, para isso ser lúdico, ótimo, isso é lindo. Mas se a pessoa não tiver condição, igual a gente está vivendo hoje, um momento de restrição por
conta, né, desse danado que me pegou, olha o que eu falo. Eu falo, você vai caminhar na calçada de casa, no terraço, da cozinha para a sala. O importante é o tempo. Então, caminhar é muito legal. Caminhar, inclusive, é uma ótima alternativa, é a mais barata e que a gente pode ofertar com segurança aí para todo paciente que a gente tiver, com toda certeza. Outra coisa que eu queria falar aqui é quando a gente está falando de geriatria, tá? Trabalhar aí com idoso, volto a dizer, tá? Apesar do idoso, da pessoa ser considerada idosa a partir de 60 anos, essa concepção já está caindo, tá? Legalmente é idoso a partir de 60. Mas a gente sabe que hoje a pessoa com 60 anos ela é extremamente produtiva e ela está longe de se aposentar, geralmente. Então, a gente já está mudando aí esse público para os longevos, né? Que são as pessoas aí acima de 75, 80 anos. Então, essa geriatria é um público que está crescendo muito, isso a nível mundial, a nível Brasil também. E, como eu expliquei para vocês mais cedo, culturalmente a gente desvaloriza muito esses indivíduos. Isso, além de ser ruim para nós, enquanto pessoas jovens que não absorvemos toda a sabedoria desses indivíduos, isso é ruim para eles também, que geralmente são pessoas que são excluídas, né? Esse idoso, geralmente, ele não tem mais capacidade não é capacidade, mas as pessoas não conferem a ele a possibilidade de decidir sobre o próprio dinheiro, né? Vamos pensar, por exemplo, num asilo, né? Numa casa de cuidados de idoso. O idoso que está lá, ele não está preso, né? Aquilo não é uma cadeia. Então, se ele está com plenas faculdades mentais, ele pode decidir o momento que ele vai embora de lá. Mas a gente olha isso como se ele não fosse capaz. A gente realmente confere ao idoso, ao longevo, né? Desculpa, essa incapacidade de decisão. Então, pensar numa atividade que promova também socialização para esse indivíduo é muito importante, para ele se sentir incluído, né? Porque talvez o contexto que ele vive é um contexto de exclusão, é um contexto de estar desolado, né? Então, adorei a ideia da dança, da hidro, da caminhada também, caminhar em grupo. Então, assim, o que a gente puder promover para essa pessoa com atividades de grupo também é muito interessante para ele desenvolver e expandir suas capacidades sociais. Isso é uma dica. Isso não está escrito aí em lugar nenhum, não. Mas isso é uma dica para vocês. A gente exclui muito os nossos longevos e quando a gente vai pensar em terapia para eles, é legal pensar em terapias que possam incluir e promover socialização, mesmo que seja a socialização dentro do lar que ele vive, da casa, da família que ele vive. Então, é uma dica interessante para vocês. Para quem já tem aí mais de 30, alguns de vocês, não todos, tem muita gente novinha, mas tem alguns aí que também já passaram dos 30, eu tô nessa. Nós tivemos, na verdade, um sucesso, um filme, uma tríade, né, de filmes. Foram produzidos nos anos 80 e alguma coisa, mas eu assisti muito na sessão da tarde, que tinha um rapaz com um professor dos cabelos brancos, que ele tinha um carro e ele viajava no tempo. Qual é o nome desse filme, gente? De Volta para o Futuro. Uhul! Nossa, Adriana, essa voz de locutor. De Volta para o Futuro. Exatamente, De Volta para o Futuro. Quem assistiu De Volta para o Futuro deve ter reparado que o ator, e se vocês não repararam, vocês vão pesquisar isso na internet daqui a pouco, o ator de Volta para o Futuro, ele parou de aparecer em filmes há muito tempo. E aí, Adriano, você reparou isso? Aquele rapazinho. Sim, com certeza. Isso. Ele não aparece mais nos filmes. Ele tem Parkinson. E o Parkinson, ele faz rigidez de tronco. Lembra que eu falei isso, né? Ele faz rigidez de tronco. Então, a musculatura da nossa face fica rígida.
Então, as nossas feições, consequentemente, as nossas emoções ficam congeladas, né? A expressão emocional fica congelada. Então, esse rapaz parou de trabalhar por conta do Parkinson. Porque se ele é um ator e ele precisa se expressar na frente de uma câmera, ele tem uma doença que impede essa manifestação emocional. Esse rapazinho tem Parkinson, foi diagnosticado bem jovem. Por isso que ele sumiu das telas. O ator de Volta para o Futuro. Eu não lembro o nome dele agora, mas é o rapazinho aí do De Volta para o Futuro. Tem uns bons anos que ele foi diagnosticado com Parkinson. Então, gente, para nós finalizarmos, nós pensamos na fisiopatologia. Ele é Megan Fox. Nossa, olha o que a internet não faz. Gente, na minha época de faculdade não tinha essas coisas. O telefone não tinha sem internet. De 59 anos, sofre com mal de Parkinson e já havia dado uma pausa na carreira no início da década de 2000 devido à doença. Olha que lindo, viu? Diagnosticado novíssimo, né? É um caso que ficou famoso, inclusive, por isso. Não só por ele ser ator, mas por ele ter sido diagnosticado muito jovem. Já que geralmente é uma doença que aparece aí após 65 anos de vida. Tá vendo? Nosso público aí é muito grande. E é isso, gente. Reflexões sobre o Parkinson são essas. Parkinson é uma doença que não tem cura, né? Uma doença crônica. Quem tem vai precisar cuidar pelo resto da vida, mas não quer dizer que ela não possa ter melhora. Então, qualidade de vida, eu sei que esse é um assunto que parece às vezes muito vago, mas o nosso medidor interno, aquilo que eu julgo para mim como sendo bom, é o que de melhor alguém pode me oferecer. Então, quando forem atender, principalmente esse público, principalmente os longevos, escutem o que eles têm a dizer. Escutem o que eles julgam como sendo importante para eles. Ah, eu gostaria muito de ter capacidade de sentar na mesa e tomar meu café sozinho. Então a gente vai trabalhar para esse cara sentar na mesa e tomar o café dele, porque essa é a coisa que ele mais sente falta. E pode parecer simples para mim, mas para ele é algo de muito valor. Então dê ouvido à régua do paciente, ao objetivo do paciente, ao valor do paciente. Quanto mais a gente aprender a ouvir o nosso paciente, o nosso cliente, melhor nós vamos poder ofertar para ele. O melhor para ele é o que ele deseja, não aquilo que eu vejo. Então, se o meu idoso ele não quer andar, eu não vou conseguir botar ele para andar. Mas se ele quer tomar café, eu posso ajudar ele a tomar café. E aí, senhor, o senhor está tomando café, mas agora vamos treinar para o senhor ir para a mesa sozinho, andando? Vamos treinar para o senhor poder ficar de pé e produzir o seu próprio café? Então, usem sempre o objetivo do paciente para tentar associar aquilo que vocês enxergam como necessidade para eles. Essa é uma outra dica aí para a vida. Alguém mais tem alguma colaboração a fazer para hoje? Dayana, só uma observação também, que aí nas minhas pesquisas, né, sobre a fisioterapia nesse caso, aí eu vi o caso de uma fisioterapeuta que a paciente dela tinha mais de 5 anos, que tinha sido diagnosticada com Parkinson, e além das atividades que ela faz com ela durante não sei se do atendimento, ela também tem uns exercícios que ela faz em casa, para ajudar ela na hora dela se levantar. Tipo assim, ela relatou que ela trabalha com os músculos principais para cada função. Então, além do atendimento que ela tem, a paciente ainda faz esse exercício, assim, eu comecei olhando para a senhora, nem parecia que ela tinha. Pois é, a gente pode realmente diminuir muito essa velocidade de progressão do Parkinson com o tratamento adequado. Esse tratamento adequado, gente, ele vai envolver aí a multiprofissionalidade. Eu sei que a gente, durante a faculdade, vai falar muito sobre fisioterapia em si, né, esse sangue da fisioterapia,
Então, por exemplo, o Parkinson ele tende a perder músculo. A gente só constrói músculo com boa nutrição. Então, esse idoso tem que estar com uma boa nutrição, geralmente uma suplementação aí para o ganho de massa. Ele vai precisar estar medicado para a gente combater o mecanismo de ação da doença. E uma outra coisa muito importante, a gente sempre precisa lembrar disso, vamos começar a bater nessa tecla. Eu vou atender essa pessoa, não sei, meia hora, 1 hora por dia. O dia tem quantas horas, gente? Minha pergunta de isso, 24 horas. Se eu tô com o paciente por 1 hora, ele vai ter 23 horas sem mim. Se por 1 hora ele fizer bonitinho, mas as outras 23 horas ele não fizer nada, qual o resultado que a fisioterapia vai gerar? 0. É por isso que é importante o apoio da família, né? É por isso que é importante também, às vezes, prescrição, ensinar mesmo a pessoa a fazer. Às vezes parece que isso vai diminuir, sabe, a importância da fisioterapia. Pelo contrário, gente, a gente vai potencializar resultado. É colocar na cabeça desse paciente, dessa família, que a continuidade é o que vai gerar resultado. O fisioterapeuta ele vai ser responsável por avaliação e prescrição correta. A manutenção, ela pode ser sim feita por outra pessoa, sem problema nenhum. Você pode ensinar a família a fazer exercício? Claro que pode, isso é muito importante. Ah, mas isso vai desvalorizar meu trabalho. Não vai. Isso vai garantir que seu trabalho gere resultado. Então, sempre prescrevam. Toda vez eu falo assim, dever de casa. Eu vou te ensinar o seu dever de casa. Dessa vez, esse vai ser o seu dever de casa. Isso gera compromisso, né? O paciente que toma remédio, ele sabe que todo dia, 8 horas da manhã, ele tem que tomar café, ele tem que tomar remédio. Não é assim? Ah, estou tomando um ciclo de antibiótico de 7 dias. Por 7 dias eu vou acordar, vou tomar café, vou tomar um comprimido. Depois eu vou tomar café da tarde, vou tomar um comprimido. E a gente faz. E a prescrição de fisioterapia tem que ser igual. Eu vou olhar para a pessoa, olha, eu preciso, caminhar que eu preciso, né? E aí eu preciso fazer isso todo dia, 20 minutos, porque foi isso que o fisioterapeuta pediu. Isso tem que ser remédio. Eu vou escovar o dente, vou tomar café, vou tomar meu remédio, vou caminhar 20 minutos. Tem que fazer parte da rotina, senão não vai gerar resultado. A fisioterapia ela é um tratamento igualzinho ao outro. Só que, infelizmente, não dá para ela entrar por via oral, não dá para ser um comprimido, né? Ela precisa aí do empenho e da vontade. A gente só se move nessa vida se a gente tiver vontade. Nós éramos crianças e nós aprendemos a ficar de pé, porque nós vimos um objeto, provavelmente, quisendo levantar para pegar ele. Foi por isso que a gente aprendeu a levantar e andar. Então, tudo na vida é assim. A gente se move se a gente tiver vontade. É igual vocês estão aqui agora. Vocês estão com vontade de ser fisioterapeutas. Então, vocês estão em movimento para isso. E aí, com o paciente é a mesma coisa. Ele só vai fazer se ele tiver vontade. E a gente precisa, então, tentar fazer com que a gente facilite o mecanismo de vontade dessas pessoas. É tentar entender o que motiva elas. Na psicologia, isso, mais ou menos. Mas de fato a gente precisa entender o que é vontade. Senão, as coisas não vão funcionar. Por isso que é importante entender qual é o objetivo do paciente, não o nosso. Isso que você está falando é tão interessante e importante, Daiana. Estou me lembrando aqui do tema que era proposto no fórum lá de ética, né? Uhum. E qual seria o comportamento de um profissional fisioterapeuta ao tratar, né, lidar com a Cuidados situação de um paliativos. paciente, isso aí, com um paciente que, Uhum. infelizmente, ele Está já fora de está lá, possibilidade de cura. exatamente. E aí eu vi uma resposta lá de uma pessoa, eu achei Uhum. bem interessante, né? E ela falava mais, eu não vou conseguir repetir as mesmas palavras, mas ela falava justamente de você fazer com que o paciente ele ainda se sinta vivo, Sim. mover a família ao redor Uhum. e, de certa forma, também chamar a atenção para a família da importância daquele paciente se manter vivo, de se manter bem, porque um paciente alegre que vive, vamos dizer assim, apesar da doença que ele está diagnosticado,
ele vai ter uma qualidade de vida melhor se ele simplesmente não lidar aquilo dali como se fosse o fim da vida dele. A gente vive dessa mesma maneira. Nós que não temos, vamos dizer assim, graças a Deus, doenças diagnosticadas aí, mas todos nós sabemos que nós vamos morrer. Então, isso não é nenhuma surpresa para gente. De fato, nós estamos sentenciados já à morte. E às vezes a gente vive, né, num mundo tão corrido e a gente acaba que não dando valor. Essa parte dos idosos que você falou realmente me chama muita atenção, porque eles têm muito conhecimento para passar. Às vezes as pessoas ficam me zoando, né, que eu gosto de conversar com idoso, mas é justamente para isso. Às vezes nos encontros de família, né, eu geralmente estou no meio dos idosos, e ouvindo as histórias, e eu me amarro nisso. É muito conhecimento e, infelizmente, realmente, a pessoa se aposenta e a gente coloca ela meio de lado e não dá valor. E só fazendo um comparativo, Adeilson, em outras culturas, vamos pegar aí Japão, um idoso que trabalha é a mão de obra mais cara que existe. Por quê? Porque ele tem muito mais conhecimento do que todos os outros, do que toda a capacitação científica dos jovens que estão chegando, por exemplo, dentro de uma empresa. Ele já testou tudo aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Ele já sabe como conviver, como crescer, como se comportar dentro de uma política, por exemplo, empresarial. Então, a mão de obra do idoso, a mão de obra de um aposentado da cultura oriental, ela é muito mais cara do que um jovem. E eles pagam por isso, porque eles entendem que a sabedoria do idoso ela é mais importante do que o desempenho físico do jovem. E falando aí dos cuidados paliativos, assim, é um tema longo, na verdade. Algumas pessoas compartilharam comigo essa reflexão no fórum. Na verdade, eu mudaria essa situação não para cuidados paliativos, mas para cuidados de terminalidade, né? Que é quando a gente tem uma doença potencialmente letal que está caminhando para a morte, a gente não consegue mudar o desfecho disso. E aí, o que seria a ideia do cuidado de terminalidade, cuidado paliativo, né? É não fazer nada porque a gente sabe que a pessoa vai morrer? Não. É fazer tudo aquilo que alivia o sofrimento dessa pessoa. Então, vamos refletir. Se eu tenho dor, eu estou sofrendo. Se eu tenho dor, inclusive, eu devo estar sofrendo demais. Porque eu já sei que eu vou morrer, eu já sei que eu tenho uma doença que em algum momento vai tirar minha vida. Joia. Mas se eu tenho alguma coisa e essa coisa me causa dor, isso é extremamente indigno. Então, trabalhar dor, primeiro objetivo. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho, por exemplo, uma desavença familiar, né? Tá, a gente está falando de fisioterapia, mas nós somos equipe de saúde, né? Além de tudo, antes de ser fisioterapeuta, nós somos pessoas que cuidam de outras pessoas. Então, assim, pensa, por exemplo, numa estrutura familiar de um pai que teve atrito com o filho a vida toda. E aí, ele se vê no fim da vida e ele desperta o desejo, por exemplo, de não morrer com isso, né? De não morrer com esse assunto pendente. Isso também gera sofrimento. Então, quando a gente está falando de cuidar de terminalidade, aliviar o sofrimento em todas as esferas da vida. Esfera financeira, esfera espiritual, esfera emocional, esfera social, porque a gente nunca fica doente sozinho, né? A gente fica doente dentro de um ambiente. Quando eu adoeço, os meus amigos adoecem, a minha família adoece, né? Então, tudo aquilo que o meu trabalho adoece, todo mundo que está ao meu redor adoece junto, não na mesma proporção, mas adoece. Eu vou cuidar do físico dessa pessoa para que ela possa viver com plenitude os dias que ela tem, os meses que ela tem. Então, assim, imagina se eu pudesse ter a oportunidade de escolher o meu fim de vida.
Isso é impossível, né? A gente não sabe como vai ser, se é impossível, um dos grandes mistérios da vida. Mas se eu pudesse escolher o meu fim de vida, com toda certeza, eu ia querer morrer sem dor, sem falta de ar. E se eu pudesse escolher um lugar para morrer, ia ser dentro da minha casa, na minha cama, que é o lugar mais confortável que tem. A ideia do cuidado de terminalidade é a gente, enquanto equipe de saúde, primeiro ouvir essa pessoa, ouvir o que de fato é importante para ela e tentar proporcionar com que ela tenha dias de vida plenos. Plenos de alegria, plenos de vida e livres de sofrimento. Essa é a ideia dos cuidados paliativos, mas nessa condição de cuidado de terminalidade. Quem mais gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Bom, gente, hoje o assunto rendeu, inclusive eu gostei bastante da participação de vocês. A nossa proposta, mais uma vez, é produzir uma simples escrita de 15 a 20 linhas sobre esse assunto. Vamos compilar, então, toda essa discussão num parágrafo simples. Me mandem por e-mail, me mandem por WhatsApp. Aproveitem que eu estou em casa testado, eu estou respondendo e-mail numa velocidade que vocês não têm ideia. Me mandem para a gente poder discutir mais sobre o assunto. É a última semana dessa disciplina e algumas pessoas me perguntaram sobre o retorno das aulas presenciais. A gente ainda está aguardando o mapa de risco, ele já mudou um pouco, mas a faculdade ainda está estudando aí algumas possibilidades, visto que a gente ainda está vivendo um momento de muita disseminação da doença, tanto que essa pessoa que vos falo está contaminada. Então, provavelmente aí na partir de segunda-feira a gente vai ter algumas notícias, mas vamos com calma, sem muita pressa. Apesar de a gente querer aprender muita coisa, a gente também precisa se resguardar, né? Nossa vida é muito importante, a vida dos nossos familiares também é muito importante. E a gente vai trabalhar para que nós possamos unir tanto o conhecimento quanto a segurança de vocês e de todo mundo envolvido nesse processo. Tá bom? Vou finalizar, então, lembrando a vocês que daqui a pouquinho vocês têm transmissão ao vivo de aula pelo portal e, mais uma vez, me colocar à disposição de vocês, caso vocês queiram discutir alguma coisa, tá bom? Beijinhos, boa noite a todos e muito obrigada pela participação de hoje. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, pessoal.